Bom dia, galera do segundo ano. Hoje nós não estamos falando de filosofia, não. Estamos falando da nossa querida sociologia. Você já me conhece, sou o professor Paulo. Hoje nós vamos ver um momento até interessante que é a nossa realidade hoje no Brasil. Falamos tanto de democracia, vivemos a experiência de uma ditadura e a maravilhosa cidadania. Toda vez que a gente fala de democracia, a concepção que nós temos que é um governo de muitos, tá? Onde esse sistema de governo tem como papel fundamental o povo que exerce esse poder dentro da sociedade, mas como você não pode fazer isso daí diretamente, você escolhe um representante. No nosso caso, no processo democrático, você tem o seu presidente, seu governador, seu prefeito, vereador, e daí se segue. Essa democracia ela é onipresente nas sociedades. No nosso caso, no Brasil, ela está bastante presente, porque dentro desse processo todo, existe uma liberdade, é o princípio essencial. Mas quando a gente fala de Brasil, vamos imaginar, será que a nossa democracia é, na realidade, esse governo do povo? Será que a liberdade é o princípio essencial? Essa semana eu estava vendo a televisão e eu vi o presidente dizendo assim mesmo, para a imprensa, né? Para que eles calassem a boca. Isso me reporta que é um segundo momento, que é da ditadura, tá? É preocupante, porque nós sabemos que existe no Brasil uma coisa chamada liberdade de expressão. Se você não concorda, se você não aceita, você tem esse direito. Não é porque eu exerço o poder de presidente que eu posso fazer com que as pessoas, a partir daquele momento, possam ou até ficarem caladas. Porque o povo está preocupado e todo mundo quer uma resposta. E aqui a liberdade é esse princípio essencial. Temos nós aqui os cidadãos, que nós temos o direito de falar, de escrever ou até de gritar. Quando você começa a falar, ou você escreve, ou você grita, porque você está lutando pelo direito que é seu. Quando vivemos a realidade hoje da pandemia no Brasil, a preocupação é essa. Como é que vai estar o sistema de saúde hoje? Se nós estivéssemos imaginando, há muito tempo atrás, é uma preocupação, tá? Dentro do processo democrático, a saúde tem que estar em primeiro lugar. Só que hoje, dentro da realidade que nós estamos vivendo, parece que ela está ficando um pouquinho de lado, que as pessoas estão empurrando as pessoas de forma indireta, tá? A se arriscarem. Eu aqui na cidade de Imperatriz, dando uma volta, eu cheguei ali na Caixa Econômica no centro, eu me preocupei pela aglomeração em quantidade de pessoas. Eu sei que elas precisam daquele dinheiro, mas tem que ter uma reflexão aí, porque é uma luta constante. Ainda não tem uma solução imediatista para esse problema que a gente está vivendo da pandemia. Então é o momento de se questionar. Essa democracia, ela protege os direitos. Então, quando o seu direito é violado, a saúde, a educação, a moradia, você tem esse direito dentro da democracia de reclamar e reivindicar esse direito porque é seu. Existe uma soberania da nação. Olha como é interessante. Dentro da democracia, se você percebe que aquele indivíduo que foi eleito pelo povo, ele não cumpre o seu papel, então nós, como soberanos, nós podemos tirar esse indivíduo. Mas se você perceber no Brasil, infelizmente, até hoje, você tirou presidentes ou de forma de impeachment, que foi o Fernando Collor, você viu a Dilma, mas ali tem um interesse por trás, não foi uma preocupação direta com o Brasil, tá? É interesse político, infelizmente. Proteção contra o abuso de poder na democracia, tá? Quando o indivíduo começa a exercer esse papel de poder e está querendo fazer com que ele imagine na cabeça dele que ele pode fazer tudo, cuidado, galera. Porque esse abuso de poder ele não faz parte da democracia, tá? Quando chega no segundo momento, que foi uma realidade nossa do Brasil, que foi a ditadura, que era esse regime governamental, no qual todos os poderes do Estado estão concentrados em um indivíduo, grupo ou partido. Vamos olhar não para a ditadura no Brasil, mas atualmente hoje. Será que nós estamos vivendo essa experiência? Vocês viram que as pessoas estavam pedindo de volta o AI-5. Quem não viveu esse momento nem imagina que foi o AI-5, nem imagina que foi uma ditadura no Brasil, ou que foi o poder do militar. Então é muito fácil, quando você não experimenta determinada situação, você pode achar que é a solução para o seu problema. Pelo contrário, a ditadura no Brasil ela levou muita morte, tá? Infelizmente, pessoas ainda sofrem, tá? Traumas daquele período. Então a ditadura, esse regime é onde esse indivíduo, ou esse grupo, ou esse partido exerce poder no Brasil. Cuidado, galera. Sabe, para vocês observarem, existem aqui alguns conceitos para a gente ver essa briga ou esse embate entre a ditadura e a democracia. Quando você fala da eleição, tá? Nós sabemos que na ditadura era indireta. Esse indivíduo era escolhido, ou pelo grupo determinado de pessoas, era escolhido para exercer um poder.
na democracia direta. Vocês lembram que no Brasil, na década de 80, existia um direta já. Eu conheci porque eu vi na televisão, tinha meus 7, 8 anos, mas eu lembro perfeitamente na televisão as pessoas querendo diretas no Brasil. Década de 80, 82 mais ou menos, você tem a presença agora de uma eleição direta, onde você escolhe o seu representante. Quando você fala do Estado, na ditadura, ou ele é autoritário ou totalitário. Eu me preocupo muito com isso daqui, infelizmente, quando eu olho para o Brasil, atualmente nosso presidente parece que ele exerce, tá? Ou autoritarismo, ou totalitarismo, tá? A gente tem que começar a observar que isso daqui não deve acontecer na nossa realidade, até porque o nosso Estado tem que ser democrático. Todo mundo pode colocar, pode imaginar, pode pensar. Quando você fala de um autoritário, um totalitário, é tempo de dar uma pausa e uma reflexão. Esse poder exercido, tá, dentro da ditadura, como é que ele era? Ou era uma pessoa, ou era um grupo. Então, imaginemos hoje a realidade do Brasil, quantos políticos imaginam que podem exercer esse poder por sua pessoa, o seu grupo, de mudança na realidade. Nós sabemos que dentro da democracia, ele está no legislativo, executivo e judiciário. Quando você olha para esses dois momentos, imaginemos que a nossa justiça, ou no legislativo, judiciário, no executivo, está vivendo essa dinâmica de ninguém entender quem que está falando certo, o que é errado. Se você vê conflito, como é que o Brasil pode ser governado, tá? Como é que esse poder pode ser exercido se existe um embate entre uma pessoa e esse sistema aqui na democracia? Os nossos direitos, tá? Na ditadura, todos desrespeitados, tá? Então, o direito que você tinha, infelizmente, se você falasse alguma coisa, você expressasse, ou na escrita, ou no meio de comunicação, você não tinha respeito nenhum. Enquanto na democracia ela protege e até assegura esses seus direitos. Mas, infelizmente, nós percebemos que quando a pessoa manda um indivíduo, por ser um jornalista, calar a sua boca, então, esse direito está sendo desrespeitado, porque essa justiça está aí para mostrar que você pode exercer o seu poder, você pode falar alguma coisa e você pode questionar. As manifestações, tá? Na ditadura, a censura foi o maior processo que aconteceu. Então, os meios de comunicação, rádios, alguns eram calados. Quando você fala de democracia, tá? Eles são comuns e liberdade de expressão. Então, é importante que a gente precisa, dentro das nossas manifestações, não agora, como a gente vê, infelizmente, tem pessoas que saem porque acham, imaginam que esse indivíduo que foi eleito de forma democrática, ele vai mudar a realidade. Mas se você olhar pelas posições que ele está tomando em relação a esse momento no Brasil, é questionador. Até que ponto ele está preocupado de verdade em encontrar uma solução imediatista logo para o Brasil, porque esse problema foi resolvido ontem. Vemos países aí, por mais que não seja na realidade, mas conseguiram superar esse momento difícil. E aqui no Brasil a gente infelizmente percebe no meio de comunicação, gradativamente esse processo está acontecendo de forma muito rápida, e nós temos que estar posicionados e preparados para tentar mudar isso daí. Quando chega o último momento, que é a cidadania, onde ela está entrelaçada à política, e é um conjunto de direitos e deveres do indivíduo, está sujeito a aceitar de acordo com a sociedade onde ele vive. Para nossa surpresa, quando você concluir o seu ensino médio, qual é o objetivo? É que você se torne um cidadão. O papel que tem o ensino médio na nossa realidade hoje é quando você chegar ao terceiro ano, terminei, você aprendeu a ser um cidadão. Coisa bem simples. Como eu moro aqui próximo ao shopping, eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. Quando você vai passar na cancela, você tem que colocar ali o dedo, você pega um cartãozinho, você recebe esse cartão. E quando você vai chegar no outro lado que você vai passar para sair do shopping, existe um cesto de lixo, uma coisa bem básica. O cara passa ali e joga no chão. Essa atitude que ele está tendo é de um cidadão consciente? Eu não digo só isso não, gente. Quando você vê hoje a sua rua suja, quando alguém de uma forma ou outra está prejudicando aquele espaço onde ele vive, eu, dentro do processo da cidadania, e eu sei que isso não deve acontecer. Hoje nós estamos num processo todo em que você hoje é obrigado a usar sua máscara, apesar de eu estar aqui na aula, mas tem toda a proteção aqui, eu tiro para facilitar essa nossa comunicação. Mas você tem que usar máscara. E se você não usa, você pode receber uma multa. Porque dentro da cidadania eu tenho que lembrar, a sociedade está vivendo uma realidade hoje, eu tenho que estar apto a me entrar desse processo
e a partir daí me adequar a isso daí. Não adianta inventar moda. Não concordo, isso daí é invenção de alguém que colocou na cabeça, não, galera. É importante que a gente reflita, porque nesses processos que nós vemos aqui, desde a democracia, que ela surge lá no mundo grego, onde esse povo governava, tá? Escolhendo seus representantes, porque eles queriam o melhor para a realidade que eles estavam vivendo. E hoje, quando a gente fala de Brasil, é interessante que a gente comece a se questionar, a se perguntar até que ponto essa democracia que todo mundo fala, se não tem um cheiro de ditadura ali no meio com a atual realidade. Porque a gente tem que começar a observar, eu tenho que questionar, eu tenho que mudar essa realidade. Uma coisa bem básica, porque eu tenho direito. Se eu tenho direito, eu posso cobrar isso daí. Não adianta eu querer inventar, eu aceitar e ficar calado. Porque tem pessoas que estão lá atrás que nem a voz têm. Nós que temos um conhecimento, temos alguma coisa, é tempo de se perguntar, qual é o meu papel na sociedade hoje? Será que eu estou cumprindo uma coisa bem básica, gente, que é a cidadania? Será que eu estou exercendo esse papel? Eu estou entrelaçado a essa política, preocupada com o meu país? Ou estou preocupado só comigo mesmo? O importante é que você comece a perceber esse processo de democracia, ditadura e cidadania estão praticamente entrelaçados, mas a ditadura foi um momento que a gente viveu no Brasil que não foi muito interessante, aonde um grupo, uma pessoa imaginou que podia mudar a sua realidade. Infelizmente ela durou de 64 a 80, 82, foi um processo não muito longo, mas são praticamente quase 20 anos em que a ditadura estava presente no Brasil, pessoas foram mortas, pessoas foram caladas, pessoas foram silenciadas. Muitas mães hoje, no processo da ditadura, estão chorando porque nem puderam enterrar os seus filhos. E hoje, quando a gente fala não enterrar os seus filhos na ditadura, imagine se alguém hoje acaba contraindo o Covid, não pode nem ser velado pela sua família. Ele é colocado até de forma isolada. Então imagine, gente, na ditadura as pessoas não podiam nem chorar os seus mortos, porque nem sabiam onde eles estavam. E hoje a nossa realidade não está muito diferente. Você não pode nem estar próximo daquele, nem velar por aquele que está morrendo hoje. Então se pergunte, quando você chegar lá no seu 3º ano, você vai terminar, vai ser um grande cidadão. E qual é o papel que tu vai exercer na sociedade? Qual profissão tu já está pensando aí? Ah, não, é só ano que vem. Não, gente, é para ontem. A sociedade está cobrando da gente. Vocês têm que estarem qualificados. Querendo ou não, gente, a gente não pode ficar para trás. E vocês, dentro desse processo formativo, comecem a imaginar, eu preciso mudar a minha realidade. Preciso? Sim. Mas como é que eu vou fazer isso? Só depende de você. O mundo só vai ser mundo melhor para todo mundo quando você der o primeiro passo. Então lembre, ditadura jamais no Brasil. Valeu, galera, bom dia e vamos para frente.